Boa tarde, alunos. Vamos dar sequência a mais uma aula. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das psicoses, né? No eixo da esquizofrenia e da paranoia. Bom, a referência utilizada hoje é do livro Paulo Dalgala Rondo, capítulo 30, página 327. Essa aula vai ser dividida em várias etapas, porque a ideia também é apresentar casos clínicos e também da gente observar os sintomas, identificar, né, como é categorizado no DSM-5, tá? Então, vamos dar início a hoje. Quando a gente fala sobre esquizofrenia, a gente sabe que ainda existe muitos mitos, tabus e preconceitos, né? Bom, a esquizofrenia, a gente pode pensar que existe uma divisão em dois grupos de sintomas, né? Seriam os sintomas positivos, que são os produtivos, que a pessoa ainda produz algo, e os sintomas negativos, que nós vamos estar observando cada um deles. Quando a gente fala em esquizofrenia, a gente sabe que existe as alucinações e os delírios, né? Então, os delírios vão ser essas alterações do pensamento, né? Onde a pessoa acredita em uma realidade diferente que está acontecendo, então é uma distorção da realidade, né? Então, ele realmente acredita que aquilo está acontecendo, né? Que seria já o eixo mais da paranoia. E também nós temos as alucinações, que seriam essas alterações, né, da nossa percepção sensorial, né? Que sejam os nossos órgãos dos sentidos. Então, quando a gente pensa, né, nesse grupo da esquizofrenia, a gente tem que também dar muita orientação para os familiares, que existe muita falta de informação, porque por conta dessas alucinações, muitas vezes o indivíduo esquizofrênico, ele é muito comum, né, que ele se volta contra a família ou com quem está mais próximo dele. Então, muitas vezes ele acredita que aquela pessoa pode estar envenenando a comida dele, que pode estar colocando alguma coisa na água, que existe alguma coisa que está no chuveiro. Então, muitas vezes a pessoa ela para de se alimentar, para de manter seus hábitos de higiene, por conta dessas alucinações e desses delírios, né? Então é importante a gente informar a família para que possa estar dando apoio. Geralmente as alucinações mais comuns vão ser as de vozes, né, as auditivas e as de visões. As de vozes é muito comum que eles relatam que existe uma voz na cabeça que dá comandos, né? São as vozes de comando. E muitas vezes falam que pedem para fazer coisas. Então, é grande o grupo, o índice, né, de suicídio, porque muitas vezes o indivíduo escuta essas vozes que pedem, né, para fazer determinada ação, né. Então, existe todo um cuidado que a gente tem que ter, né, em relação a isso. Então, a esquizofrenia é um dos mais comuns transtornos mentais, né, graves, e ela tem um componente genético, né? Porém, nem tudo é genético, existe aí uma contribuição ambiental. Só para informação, né? Geralmente ela inicia muito precocemente, né? Nos homens entre os 15 aos 20 anos e nas mulheres de 20 a 30 anos. Então, a cada 100 pessoas, uma pessoa tem esquizofrenia, tá? Então, os sinais e sintomas variam e incluem alterações na percepção, emoção, cognição, no pensamento e no comportamento. Então, vamos lá. Agora, falando um pouquinho a respeito desses sintomas positivos. Então, a gente tem essas alucinações, os delírios, desorganização do pensamento. Temos os sintomas cognitivos, que é a dificuldade de atenção, concentração, compreensão e de abstração. Então, a gente vai estar explicando cada um deles. E quando a gente pensa num sintoma negativo,
é quando a gente já percebe que o sujeito, ele diminui, né? Então, tanto a vontade, a parte afetiva, isolamento social. Então, a gente percebe também nesse sintoma afetivo uma depressão, desesperanças, ideias de tristeza, de ruína e autodestrutivas, né? Então, são sintomas que a gente tem que ter um olhar com muito cuidado, porque às vezes a pessoa está precisando ali de um acolhimento e a gente que vai ter que ter esse olhar sensível para perceber e para poder fazer uma boa intervenção. Agora falando aí dos sintomas positivos, então, como eu já havia mencionado, a alucinação pode acontecer essa distorção da percepção sem algum objeto, né? Então, a definição em si é percepção sensorial externa, sem que haja estimulação externa relacionada, ver, ouvir, sentir e toque, tocar, cheirar ou saborear, sem que haja algum estímulo externo relacionado, né? Então, a pessoa pode sentir cheiros que não existem, pode sentir um sabor da comida que não está relacionado. Então, é nesse sentido que a gente fala nessas alterações, né, que pode estar acontecendo com a percepção do sujeito. Então, de acordo com o DSM-5, só para vocês terem uma ideia geral de conceito, tá, gente? Também pelo Google, se vocês quiserem ter acesso ao DSM-5, é fácil, vocês conseguem ele em PDF. E eu coloquei também no Avan, tá? Se vocês quiserem seguindo, também vão ter esses conceitos e essas classificações, tá? Então, alucinações são experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo. São vívidas e claras, com toda a força e o impacto das percepções normais. Não estando sob controle voluntário, podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial. Embora as alucinações auditivas sejam as mais comuns na esquizofrenia e em transtornos relacionados. Alucinações auditivas costumam ser vividas como vozes, familiares ou não, percebidas como diferentes dos próprios pensamentos do indivíduo. Então foi o que eu mencionei, que muitas vezes é comum ter essa voz de comando. O indivíduo relata que existe uma voz dentro da cabeça dele, tá? Em alguns contextos culturais, alucinações podem ser elementos normais de experiências religiosas. Então, a gente sabe que alguns dados históricos de pessoas que acreditavam ter essa relação com figuras religiosas, por isso ouviam, né, vozes também de comando e de inspirações aí, tá? Bom, ainda aqui nos sintomas positivos, só para a gente ter uma ideia de classificações mesmo, tá? Na parte dos delírios. Então, como pode acontecer esses delírios, né? Então, qual que é o conceito de delírio? Ideias, crenças, pensamentos e convicções errôneas, mantidas por uma pessoa, baseada em falsas conclusões tiradas dos dados da realidade exterior, e que não se altera mesmo diante de provas ou raciocínios encontrados. Então, por exemplo, a pessoa pode relatar que ela tem um chip na cabeça e que ela está sendo controlada, manipulada por alguém. Mesmo que você tente mostrar para ela assim, mas como? Não tem nenhuma cicatriz na sua cabeça, não tem nenhuma marca. E daí ela pode se justificar, então sempre ela tenta achar uma justificativa e fala, não, eles conseguiram implantar sem fazer nenhum corte. Então são situações que a gente percebe que a pessoa está em sofrimento psíquico e que é muito delicado a nossa conduta em relação a isso, né? Então a gente tem que pensar também nesses conceitos de realidade psíquica, tá? Então vamos lá para o eixo dos delírios. Então tem o persecutórios, que considera que a família planeja lhe envenenar, considera que o governo confabula uma trama para acabar com a sua imagem perante o país. Então, não necessariamente esse delírio de persecutório vai ser para um único indivíduo da família. Às vezes a pessoa acredita que são organizações, que são grupos, tá? E, por exemplo, aqui é bem comum naquele filme, no
a gente pode dar de exemplo no filme Mentes Brilhantes, que ele acredita, né, o personagem principal, ele faz parte de uma organização secreta, então é nesse sentido, né, que é esse persecutório. O de referência, que considera que tudo que se passa à sua volta tem um motivo, nada é ao acaso, vê-se como centro da atenção de tudo, o que dizem na TV, o que acontece no mundo tem a ver com ele, né? Então, como eu já dei de exemplo, às vezes a pessoa vê um acidente lá em outro estado e ela acha que ela está envolvida, relacionada com aquele acidente, tá? Nós temos o de grandiosidade, que considera-se uma pessoa superior aos outros em diversos aspectos, pode-se considerar o rei de todos os seres humanos, ou que é uma única pessoa inteligente, que é a pessoa mais inteligente do mundo, né? Então, esse delírio de grandeza muitas vezes acontece, de achar que é rei, que está em cima de algum comando, que é líder de alguma coisa, né? Então é muito comum esse de grandiosidade. E a gente tem um que também costuma aparecer, que é o de religiosidade, que considera que as ações realizadas pelas pessoas ou à sua volta são pecaminosas e procura a perfeição nas suas ações. Considera-se um mensageiro de Deus que tem uma missão divina. Eu acho que eu comentei em aula com alguns alunos a respeito de um caso bem famoso que o Freud estudou, que é o caso Schreber, que vai falar um pouquinho a respeito disso, que ele acreditava que ele era um mensageiro também de Deus, que ele iria copular e queria engravidar e ter um filho legítimo, alguma inspiração divina, tá? É um dos casos que eu até posso colocar também no ar, a gente até pode tentar discutir presencialmente também esse caso, que é bem interessante, que é um dos casos, assim, do Freud, assim, que aparece bastante em discussão, tá? Bom, em relação aos delírios pelo DSM-5, são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Então, por mais que você tente explicar para o sujeito que aquilo não está acontecendo, o sujeito vai se justificar. Foi o exemplo que eu dei do chip, da pessoa achar que tem um chip na cabeça dela. Por mais que você fale, olha, não tem nenhum corte, não tem nenhuma cicatriz, não tem nenhum machucado, a pessoa sempre vai se justificar e ela vai acreditar que essa é a única verdade. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas, que foi o que eu acabei de falar, persecutórios, de referência, somático, religioso, de grandeza. Delírios persecutórios, crença de que o indivíduo irá ser prejudicado, assediado e assim por diante por outra pessoa, organização ou um grupo, são os mais comuns. Os delírios de referência são crenças de alguns gestos, comentários, estímulos ambientais e assim por diante, são direcionados à própria pessoa, também são comuns. Delírios de grandeza, quando uma pessoa crê que tem habilidades excepcionais, de riqueza ou fama. Delírios eritomaníacos, quando o indivíduo crê falsamente que outra pessoa está apaixonada por ele, são também encontrados. São um dos exemplos que eu dei em aula, né, daquela paciente que ela acreditava que a Patrícia Poeta era apaixonada por ela, né, que elas tinham um relacionamento. Delírios nihilistas envolvem a convicção de que ocorrerá uma grande catástrofe. E delírios somáticos concentram-se em preocupações referentes à saúde e às funções dos órgãos, né? Então a pessoa acredita que tem alguma doença ou que sempre existe algo ali nela que não está funcionando em perfeitas condições. Então, delírios são considerados bizarros e claramente implausíveis e incompreensíveis por outros indivíduos da mesma cultura. Os delírios que expressam perda de controle da mente ou do corpo costumam ser considerados bizarros. Eles incluem a crença de que os pensamentos da pessoa foram removidos por alguma força externa, retirada de pensamento, de que pensamentos estranhos foram colocados na mente, inserção de pensamentos, ou de que o corpo ou as ações do indivíduo estão sendo manipuladas por uma força externa, delírio de controle. Que é o exemplo que eu dei de achar que alguém, algum movimento, algum grupo colocou um chip na cabeça e que está controlando, monitorando, vendo os seus pensamentos, as suas ações, tá? Ainda no sintomas positivos, a gente tem essa parte que é a desorganização do pensamento. Então, o que seria isso? Pensamento progressivamente desorganizado,
de um leve afrouxamento das associações até a total desagregação e produção de um pensamento totalmente incompreensível. Produção de ideias bizarras, não necessariamente delirantes, empobrecimento da linguagem, do pensamento, alogia. Então, muitas vezes a pessoa responde sim, não, talvez, tá? Produção linguística novas, como neologismos e parafrasias. Então, parafrasias caracteriza pela perda da habilidade de falar corretamente, ocorre substituição de uma palavra pela outra e muda palavras e sentenças de uma forma inapropriada. A fala do indivíduo é fluente, mas tende ao erro. É mais ou menos a gente pensar como o mestre Yoda fala do Star Wars, tá? De trocar essa sentença, né, na frase. Então, esses são alguns dos sintomas positivos, tá? Bom, aqui a gente tem, então, os delírios, que seria de referência religioso, de grandiosidade e de variações afetivas, tá? Então, quando a gente pensa nessa desorganização do pensamento pelo DSM-5, costuma ser inferida a partir do discurso do indivíduo. Esse pode mudar de um tópico ao outro, tá? As respostas a perguntas podem ter uma relação oblíqua ou não ter relação alguma. Raras vezes o discurso pode estar tão gravemente desorganizado que é quase incompreensível. Uma vez que o discurso levemente desorganizado é comum e inespecífico, o sintoma deve ser suficientemente grave a ponto de prejudicar de forma substancial a comunicação afetiva. A gravidade do prejuízo pode ser de difícil avaliação quando a pessoa que o faz o diagnóstico vem de um contexto linguístico diferente daquele que está sendo examinado, tá? Então, aqui são alguns da classificação do pensamento desorganizado, do discurso da pessoa, né? Que cada vez fica mais difícil de ser sustentado, que a pessoa vai criando situações e cada vez construindo uma história em cima desse pensamento, tá? Agora, a gente pensando um pouquinho a respeito dos sintomas negativos, né? Quando a gente fala aí do distanciamento afetivo, ele pode acontecer em vários graus, né? Até chegar a um isolamento social. Então, é a perda da capacidade mesmo de sintonia com o outro, né? De sentir essa parte afetiva, né? Afetuosa com o outro, né? Prejudica muito as relações interpessoais da pessoa. A pessoa não consegue conviver. A parte emocional dela é muito complicada. Então, ela tem uma retração social. O paciente vai se isolando progressivamente do convívio social. Diminui, né, essa vontade e tem essa incapacidade de realizar as tarefas do dia a dia, né, como trabalho, conduzir uma família, né, dirigir, fazer uma compra no supermercado. Então começa a existir todo um comprometimento aí da pessoa não conseguir, né, ir adiante nas suas atividades corriqueiras do dia a dia, tá? O que a gente pode ver nessas fotos, né, seria um pouco da catatonia, né, que já começa a atingir a parte psicomotora, né? E em relação também a essa negligência por cuidados pessoais. Muitas vezes a pessoa não consegue mais manter uma aparência de trocar as roupas, usar roupas limpas, de higienização, de fazer a barba, de tomar banho. E também essa parte de começar a perder assim, esses movimentos, de ficar cada vez mais retraída. Né? No caso da Maria, vai falar um pouquinho a respeito disso, que ela começa também
a perder esses sentidos da fala, de querer ficar isolada, né? De querer ficar mais quieta, né? Então, é nesse sentido aqui que seria um dos sintomas negativos, tá? Aqui pelo DSM-5, o que vai falar pra gente? Que os sintomas negativos respondem por uma porção substancial da morbidade associada à esquizofrenia, embora sejam menos proeminentes em outros transtornos psicóticos. Dois sintomas negativos são especialmente proeminentes na esquizofrenia: expressão emocional diminuída e avolia. Expressão emocional diminuída inclui reduções na expressão de emoções pelo rosto, no contato visual, na entonação da fala e nos movimentos das mãos, da cabeça, da face, aos quais normalmente confere ênfase emocional ao discurso. A avolia é uma redução em atividades motivadas, auto-iniciadas e com uma finalidade. A pessoa pode ficar sentada por períodos longos e mostrar pouco interesse em participar de atividades profissionais ou sociais. Outros sintomas negativos incluem a alogia, a anedonia e a falta de sociabilidade. A alogia é manifestada por produção diminuída do discurso, que foi o caso que eu falei das pessoas responder sim, não, talvez. A anedonia é a capacidade reduzida de ter prazer resultante de estímulos positivos, ou degradação na lembrança do prazer anteriormente vivido. A falta de sociabilidade refere-se à aparente ausência de interesse em interações sociais, podendo estar associada à avolia, embora possa ser uma manifestação de oportunidades limitadas de interações sociais. Então, a pessoa começa a entrar num quadro desses sintomas negativos, ela começa a se excluir desses grupos sociais, né? De perda de vontade mesmo, quando a gente vai pensar na pulsão de vida, pulsão de morte, então ela começa a se distanciar cada vez mais dessas pulsões, e de ter vontade mesmo, de ter um planejamento, desejos, né? A pessoa não dá mais conta, né? Ela pode ficar catatônica vários dias e não conseguir executar as funções básicas do dia a dia, tomar um banho, comer, fazer uma refeição, trocar uma roupa, colocar uma roupa limpa, tá? Então, são alguns dos sintomas que a gente encontra no DSM-5. Aqui, a gente vai falar um pouquinho a respeito do comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, que inclui a catatonia, que eu já tinha mencionado. Então, ela pode se manifestar de várias formas, desde o comportamento até a agitação imprevisível. Os problemas podem ser observados em qualquer forma de comportamento dirigido a um objetivo, levando às dificuldades nas realizações das atividades cotidianas. Comportamento catatônico é uma redução acentuada na reatividade ao ambiente. Varia da resistência a instruções, negativismo, passando por manutenção de postura rígida, inapropriada ou bizarra, ou até a falta total de respostas verbais e motoras, mutismo ou estupor. Outras características incluem movimentos estereotipados repetidos, olhar fixo, caretas, mutismo e eco da fala. Ainda que a catatonia seja historicamente associada à esquizofrenia, os sintomas catatônicos são inespecíficos, podendo ocorrer em outros transtornos mentais, como o transtorno bipolar, depressivo, em condições médicas e transtornos catatônicos devido a outras condições médicas, né? Então, aqui a gente também tem um outro sintoma bem grave, né? Que a pessoa também começa a ter essa perca mesmo, né? Começa a perder a vontade, perder o desejo e fica catatônica, né? Tanto os movimentos dela, motores, né? E como a parte psíquica dela, né? Ela fica ali num estado mesmo de paralisia. Bom, agora essa outra parte eu vou estar deixando para outra etapa da aula, que seria a aula 6, tá? Para a gente dar continuidade
Então, agora que a gente vai descrever de uma maneira mais exemplificada, né, com casos, tá? Então, muito obrigada a todos. E é isso, então vocês podem estar utilizando como leitura, né, o livro do Paulo Dalgla Rondo e também observando no DSM-5 para a gente ir trabalhando com esses dois livros, tá bom? Muito obrigada a todos.